Muito bem. Este vínculo filho-mãe é uma coisa inata. Em todos os segmentos da nossa natureza, nós vamos encontrar esta vinculação, este vínculo. Filho-mãe. Pai também. Existem muitos pais que exercem o papel de mãe. Aquelas mães que abandonaram seus filhos. Ah, mas será? Será não, eu vivi experiências dessa natureza. Entende? Aonde a mãe havia deixado 4 crianças, 3 mulheres e um rapazote. Não era nem rapazote, era um meninote que teve a responsabilidade de cuidar das 3 irmãzinhas. Um caso que não vem ao caso nem contarmos de tão triste que é, né? Por abuso, o pai abusou dos 4 filhos, entende? Então, veja bem, esse processo de vinculação, na grande maioria dos casos, é com a mãe. Porque a mãe é um doce, né? A mãe é aquela criatura doce, afável, entende? Altamente compreensiva, na sua grande maioria, né? Então, não tem como o filho não se vincular ao sexo feminino que é sua mãe. Desde o nascimento, continua Joana, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade e demonstra-o desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando-se calma e confiante. Olha a colocação que ela faz aqui. Desde o nascimento, esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade. Uma sólida interação com a sociedade. Entende? Esta sólida interação com a sociedade só vai ocorrer se verdadeiramente ocorrer essa interação com a sua mãe. Se a criança tem uma interação maternal saudável, ela vai ter um relacionamento social ótimo. Claro que ela vai enfrentar problemas, porque o ser humano é uma caixinha de surpresas, não é? É o espírito eterno, traz a sua história do passado, então não vai ficar sem problemas, entende? Mas quando ocorre esse convívio harmonioso, faculta à criança, ao jovem, ao adolescente, ao adulto, estruturas bastante sólidas no que diz respeito à segurança, a não serem pessoas insensatas, insensíveis, não serem pessoas inseguras. Por que nós estamos estudando a respeito da ansiedade? Porque a ansiedade é fruto de um estado de insegurança. E essa insegurança, ela tem a sua origem lá na infância. Claro que Joana está nos dizendo aqui que nós trazemos a história do passado, mas essa história do passado, ela é muito bem trabalhada se a criança tem um bom relacionamento atual na sua vida familiar. Quando, porém, isso não ocorre,
há uma possibilidade de uma criança não sobreviver ou atravessar períodos difíceis em face do medo específico que seria originado pela ausência da mãe. Olha a profundidade do processo que os psiquiatras denunciam e identificam na condição de ansiedade livre, flutuante. Olha que interessante. Isto tudo por um hiato criado entre a criança e sua mãe. Um espaço. E esse espaço, se não for bem trabalhado no trâmite da existência física, vai levar distúrbios psíquicos e emocionais muito graves. Muito graves. Entende? É interessante a gente observar o comportamento das pessoas e hoje, com este estudo, nós podemos compreender algumas reações, como, por exemplo, medo. Eu tenho uma netinha, já citei várias vezes a vocês a pessoa dela, né? Mas eu tenho estudado, apesar da condição de vida que ela tem, que é de pais separados, não é? Mas os lados não ficam em falta, entende? A mãe completa bem e o pai completa bem na figura dos avós, porque o pai está no exterior, né? Então, veja bem, ela é uma menina de decisão. Não fica em dúvida para tomar uma decisão em hipótese alguma. E de uma personalidade forte, né? Existem... o medo dela, eu diria que é 0,0001%. Menina que não tem medo. Entende? Eu até me preocupo com a espontaneidade e a amplitude de relacionamento que ela tem para com a vida e para com a sociedade. Se relaciona com todas as pessoas. Por quê? Porque ela tem informações saudáveis, mas nem todo mundo é assim. Entende? Me serve essas citações e esses exemplos da minha neta, né, para me avaliar como que a vida é importante, a educação infantil. Como é importante na vida a educação infantil. Joana cita aqui incansavelmente. Entende? O paciente, continua ela, apresenta um medo exagerado e porque não sabe de quê, fica ainda com mais medo, formando um círculo vicioso entre os seus próprios medos. Esse círculo vicioso gera a ansiedade. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. Este processo, caríssimos, é muito interessante a gente analisar, porque a criança, na idade infantil, a criança, por sua vez, vai receber os informes, as informações, e vai lenta e gradativamente essas informações formatando o seu psiquismo.
quando é bem formatado, louvado seja, é um computador. É um computador a nossa mente. Perguntaram certa vez para um grande pesquisador, já citei inumeráveis vezes isso, mas é um momento oportuno. Se nós fôssemos construir um computador que comportasse todos os registros que registramos em nossa mente, que tamanho deveria ser o CPU deste computador? O pesquisador, com simplicidade, disse: ele deveria ter 30 quilômetros cúbicos. E ainda assim, ficaria com necessidade de deletar alguma coisa para caber tudo o que verdadeiramente a mente comporta. 30 quilômetros cúbicos, todos vocês sabem que representa 30 quilômetros para frente, 30 quilômetros para o lado e 30 quilômetros para cima. É um dado. É um dado com 30 quilômetros em cada uma das suas faces. Então imaginemos nós, quanto que a nossa mente capta. Voltaremos.